Continuação da leitura do livro Leite Derramado, de Chico Buarque, o capítulo 4. Antes de exibir a alguém o que lhe dito, você me faça o favor de submeter o texto a um gramático, para que seus erros de ortografia não me sejam imputados. E não se esqueça de que meu nome de família é Assumpção, com P, e não Assunção, só com C cedilha, como em geral se escreve. Como é capaz de constar até aí no prontuário? Assunção, na forma assim mais popular, foi o sobrenome que aquele escravo, Balbino, adotou, como a pedir licença para entrar na família sem sapatos. Curioso é que seu filho, também Balbino, foi cavalariço do meu pai, e o filho deste, Balbino Assunção Neto, um preto meio roliço, foi meu amigo de infância. Esse me ensinou a soltar pipa e fazer arapucas de caçar passarinho. Me fascinavam seus malabarismos com uma laranja nos pés, quando nem se falava em futebol. Mas, depois que eu entrei no ginásio, minhas idas à fazenda escassearam. Ele cresceu, sem estudos, e perdemos as afinidades. Só o reencontrava nas férias de julho, e então, volta e meia, lhe pedia um favor à toa, mas para agradar a ele mesmo, que era de índole prestativa. Às vezes também o chamava para ficar por ali à disposição, porque a quietude da fazenda me aborrecia. Naquele tempo a gente era veloz e o tempo se arrastava. Daí a eterna impaciência. E adoro ver os seus olhos de rapariga rondando a enfermaria. Eu, o relógio, a televisão, o celular, eu, a cama de tetraplégico, o soro, a sonda, o velho do Alzheimer, o celular, a televisão, eu, o relógio de novo, e não deu nem um minuto. Também acho uma delícia quando você esquece os olhos em cima dos meus, para pensar no galã da novela, nas mensagens do celular, na menstruação atrasada. Você me olha assim como eu, na fazenda, olhava um sapo. Horas e horas estático, fito a fito no sapo velho, para poder variar com os pensamentos. Durante um período, para você ter uma ideia, eu encasquetei que precisava enrabar o Balbino. Eu estava com 17 anos, talvez 18. O certo é que eu já conhecia mulher, inclusive as francesas. Eu não tinha, portanto, necessidade daquilo, mas do nada eu decidi que eu ia fazer isso com o Balbino. Então lhe pedia que fosse catar uma manga, mas tinha de ser aquela manga específica, lá no alto, que nem madura estava. Balbino pronto me obedecia, e suas passadas largas de galho em galho começavam de fato a me atiçar. Acontecia de ele alcançar tal manga, e eu lhe gritar uma contra-ordem: não é essa, é aquela mais na ponta. Fui tomando gosto por aquilo. Não havia dia em que eu não mandava o Balbino trepar nas mangueiras, uma porção de vezes. E eu já desconfiava que ele também se movia ali no alto com malícias. Depois tinha um jeito meio feminil de se abaixar com os joelhos juntos para recolher as mangas que eu largava no chão. Estava claro para mim que o Balbino queria também isso. Só me faltava ousadia para a abordagem decisiva e cheguei a ensaiar umas conversas de tradição senhorial, direito, de primícias, ponderações tão acima do seu entendimento, que ele já cederia sem delongas. Mas por esse tempo, felizmente, aconteceu de eu conhecer a Matilde, e eliminei aquela bobagem da cabeça. No entanto, garanto que a convivência com Balbino fez de mim um adulto sem preconceitos de cor. Nisso eu não puxei o meu pai, que só apreciava as louras e as ruivas, de preferência sardentas. Nem a minha mãe, que ao meu ver arrastando as asas para Matilde, de saída me perguntou se por acaso a menina não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde era de pele quase castanha. Era a mais moreninha das congregadas marianas que cantavam na missa do meu pai. Eu já a tinha visto de relance umas vezes, na saída da missa das 11, ali mesmo, na igreja da Candelária. Na verdade, eu nunca pude observar direito porque a menina não parava quieta, falava, rodava e se perdia entre as amigas, balançando os negros cabelos cacheados. Saía da igreja como quem saísse do cinema patê, onde na época exibiam fitas em séries americanas. Mas agora, no momento em que o órgão dava a introdução para o ofertório, eu bati sem querer os olhos nela, desviei, voltei a mirá-la
e não a pude mais largar. Porque assim, suspensa de seus cabelos presos, mais intensamente, ela em seu balanço guardado, seu tumulto interior, seus gestos e risos por dentro, para sempre, aí. Então, não sei como, em plena igreja, me deu grande vontade de conhecer sua quentura. Imaginei que abraçá-la de surpresa, para ela pulsar e se debater contra o meu peito. Daí seria como abafar nas mãos o passarinho que capturei na infância. Estava eu, com essas fantasias profanas, quando minha mãe me tomou pelo braço para a comunhão. Hesitei, remanchei um pouco, eu não me sentia digno do sacramento. Mas recusá-lo à vista de todos seria um desacato. Então, com certo medo do inferno, eu fui afinal me ajoelhar ao pé do altar e cerrei os olhos para receber a hóstia sagrada. Quando os reabri, Matilde se virava para mim e sorria, sentada ao órgão, que não era mais um órgão, era um piano de cauda da minha mãe. Tinha os cabelos molhados sobre as costas nuas, mas eu acho que agora eu já entrei num sonho. Capítulo 5. É o tal negócio. Me arrancam da cama, me passam para a maca, ninguém quer saber dos meus incômodos. Nem bem acordei. Não me escovaram os dentes, estou com uma cara amassada e a barba por fazer. E com este péssimo aspecto me fazem desfilar sob a luz fria do corredor, que é um verdadeiro purgatório, com um monte de gente estropiada pelo chão, fora os vagabundos que vêm ali a fim de ver a desgraça. Por isso puxo o lençol e cubro meu outrora belo rosto, que logo tornam a expor para não parecer que estou morto, porque causa má impressão. Ou é vexatório para um maqueiro transportar defunto. Então depois tem o elevador, onde todos olham sem cerimônia para minha cara, em vez de olhar para o chão, para o teto, no mostrador dos andares, porque também não custa nada olhar para um traste. Lá em cima vem outro corredor, cheio de zigue-zague, lamentações e urros. Por fim, a velha sala de tomografia, e eu não sei a quem aproveita tamanho transtorno. Eu já tirei não sei quantos raios-x, já me reviraram todo, e no fim não dizem nada, nunca me apresentam uma chapa de pulmão. Por falar nisso, eu amaria dar uma olhada nas minhas fotos particulares. E o doutor, que tem um ar polido, se não se importar, dê um pulo na minha casa. Então peça à minha mãe que lhe indique a escrivaninha barroca de Jacarandá, cuja gaveta central é abarrotada de fotografias. Procure direito e me traga uma foto do tamanho de um cartão postal, com um janeiro de 1929 escrito à mão no verso, que mostra uma pequena multidão no cais do porto, com um navio de 3 chaminés ao fundo. Da multidão vêem-se apenas as costas das vestes e copas de chapéus, porque todo mundo estava virado para Lutécia, na Bahia. Mas não me deixe de trazer também a lupa, que está sempre na gaveta menor, e eu vou lhe mostrar uma coisa. Num exame minucioso, pode-se notar na foto o único rosto de um único homem voltado para a objetiva, e lhe asseguro que esse homem de terno preto e chapéu coco sou eu. Nem adianta arrumar uma lupa mais potente, porque, ampliada demais, a fisionomia se deforma, então não se vê boca, nem nariz, nem olhos. Será como uma máscara de borracha com um bigode escuro. E ainda que a imagem resultasse nítida, os traços apurados do meu semblante, aos 22 anos incompletos, talvez lhe parecessem menos verossímeis que uma máscara de borracha. Mas lá estava eu, e me lembro bem das pessoas todas magnetizadas pela aparição do Lutécia, que se deu de modo meio teatral, ao irromper um denso nevoeiro. Nisso olhei para trás e vi um fotógrafo com seu equipamento a uns 20 metros de distância. Não era novidade, já de um tempo havia por toda parte esses diletantes ou profissionais de fotografia, captando instantâneos para a posteridade, como se dizia. Então eu presumi, não sem vaidade, que ao se revelar aquele instantâneo, eu seria o único a figurar para a posteridade frente a frente, e passados muitos e muitos anos, uma vez consumada a fuzilaria do tempo, eu ainda assim, de alguma forma, eu seria um rosto sobrevivente, porque tive o instinto de me voltar para a câmera naquele instante. De par com essa foto, eu adquiri no sebo uma similar de igual tamanho, sacada poucas horas após a primeira, do mesmo ângulo e com a mesma lente, evidentemente pelo mesmo fotógrafo,
Então o Lutetia já tinha atracado e os passageiros caminhavam no cais, cercados de amigos e parentes, em direção ao armazém da alfândega. Eu estou ali embaixo, à esquerda, ao lado de um sujeito mais alto, de terno cinza ou bege, ou com uma palheta meio torta na cabeça. Eu estou de novo olhando para a câmera, mas dessa vez contrariado por aparecer quase como um lacaio, carregando um sobretudo e uma pasta de couro alheios. O nome do Monsieur a meu lado era Dubosc, e fosse sonora a fotografia, sobressairia uma voz muito grossa a perguntar pela delegação francesa. Naquele momento ele provavelmente ainda não tinha me reconhecido, pois depois de me largar nas mãos o sobretudo e a pasta, olhava por cima de mim e não parava de falar. L'ambassadeur, l'ambassadeur. Já estava previsto que o embaixador lhe abriria os salões na noite de sábado para uma gala com a presença do corpo diplomático, de autoridades e figuras ilustres da sociedade local. Mas o Dubosc não se dava por satisfeito. Em bom francês, eu me disse encantado em revê-lo, depois de nossos inovidáveis rendezvous em Paris, na companhia de meu finado pai, o senador Assunção. Mas nem a menção do meu pai surtiu efeito. Ele insistia em perguntar pelo cônsul, pelo adido militar, e protestou em voz alta contra a demora na liberação da bagagem. É sabido que certas pessoas viajam mal, como alguns vinhos em trânsito se irritam. Por isso julguei prudente conduzi-lo em silêncio ao Palace Hotel, deixando-o à vontade para se recuperar até o dia seguinte. Também me apetecia voltar logo para casa, onde minha mulher talvez me agradecesse por tê-la poupado de uma jornada maçante. E já no saguão, o homem detestou o Palace, que sem dúvida não se comparava ao Ritz de Paris, mas era o melhor hotel da Avenida Central, avenida que por sua vez lhe causou tédio, porque metida europeia. Esse Dubosc, vou lhe contar, eu não sei que fim levou, mas se tinha então uns 40 anos, pelos meus cálculos, morreu há mais de 20. Então eu faço votos de que tenha falecido na paz dos seus, porém, de algum colapso fulminante, para que não se doesse pela vida afora, tanto quanto eu, como agora me doem os ossos e as escaras ao voltar para a maca. Eu imagino quanto ele, em meu lugar, não teria blasfemado contra o gelo desta sala e contra o bafo do calor lá fora. Então eu espero mesmo que nunca tenha entrado em elevadores fedorentos, nem visto estas baratas subindo pelas paredes, nem provado a gororoba de um hospital igual a este, nem continuado a falar merdelors até a hora da morte. Porque tudo é mesmo uma merda. Mas depois melhora um pouco, quando de noite a namorada vem.